inicialmente até achei que fosse o que estás a dizer. Mas depois eu percebi que, na verdade, o Bruno Lage queria tirar, não é, esse à vontade ao defesa armador do Sporting, não é? O jogador, o defesa do Sporting que joga com o pé esquerdo, ele O sai muito bem Inácio. ele sai muito bem com a bola, o Gonçalo Inácio. Então, o que o Laje queria era alguém que pressionasse o Inácio para que ele jogasse a bola para o Diomandé. E Diomandé era o cara que não sabe, não é sair tão bem com a bola de trás para frente como é o caso Bem, do Inácio. Segundo, e não foi só um meio de comunicação que informou, não, hein? Eu vi também que acho que é um canal italiano que falou sobre isso, né? Benfica ofereceu 11 milhões pelo Asensio. Então, Se tivesse que escolher um dos dois, qual vocês escolheriam? Vai ser qual? Temos aí 6, 7 dias. Ivanovic vai jogar titular. Mas por quê? Eu duvido muito. E Ivanovic vão jogar titular. Vai jogar titular. Eu também acho. 4-4-2. Eu aposto que ele vai jogar titular. Ivanovic vai jogar titular. Eu aposto que ele vai jogar titular. Chupa! Chupa, Sporting! Chupa, lagartada. Ai, pessoal, hora viva, pessoal, hoje hora deu pra viva. eles. Hora viva, pessoal. Mas é isso, pessoal. Cá estamos nós chegando novamente aí com mais um vídeo, né? Após um jogo. Fazer aqui, dar os nossos pareceres. Comentar, debater. Contar também com a presença de vocês aí na hora de comentar. Concordar, discordar. Fazer análise também. A parte do comentário tem espaço para muitos caracteres. Então, caracteres, né? Digamos assim. Então pode escrever à vontade. A gente sempre que puder vai estar respondendo. Como sempre, estando aqui, eu, Geldes Major, Ailton Almeida, Joemilter Bonfim, No Lopes e o nosso amigo Alessandro Mata. O Matar. É isso, pessoal. Foi um jogo que eu acho que, ao meu ver, valeu mais pelo resultado, propriamente aquela exibição que a gente espera. Mas também aquela coisa, temos que ser um tanto... Não podemos ser tão exigentes, tendo em conta que a época está começando agora. Principalmente do lado do Benfica, nós tivemos muitas mudanças, né? Principalmente na parte do meio campo. Um tanto de nervosismo da parte de alguns jogadores. Essa questão de entrosamento é algo que a gente tem que esperar de tempo em tempo, né? Que eu acho que os jogadores vão, de certa forma, começar a se conhecer melhor. Mas o importante foi a vitória, né, pessoal? O importante foi conquistar a taça ali, quebrar esse ciclo aí do Sport. Já tava ficando feio, cara. Já tava numa situação de um tanto desagradável. A taça de Portugal foi o que foi. Na verdade, tinha que ser do jeito que foi o jogo hoje, né? Segura a bola, controla a bola, nada de dar chance para o Sport. E se o homem que já não faz parte do elenco, o Belotti, tivesse a postura de Otamendi, aquele jogo nós não perderíamos. O que é que vocês acham? Claramente. Então, exatamente. você viu aquele pisão lá que, ao meu ver, esse pisão, os caras reclamam que o lance de Trincão não teve uma imagem assim muito clara. E tem cá para mim também que o melhor ângulo também do lance do Totti no Otamendi não foi assim muito bem ilustrado. Não. Exatamente. Não foi muito Houve bem ilustrado, várias repetições, exatamente, houve várias repetições, mas não mostrou exatamente de frente, né? Uhum. O lance do Trincão, eles mostraram com aquela câmera que vem atrás do gol. Aí dá pra ver. Os dois ângulos bem... Sim, foi bem nítido mesmo. Foi bem ilustrativo, digamos assim, né? Exato. Bem ilustrativo para então, demonstrar que era uma jogada falta, totalmente limpa. Ele, na verdade, quis ganhar falta, né? Vocês não acham? Ele quis ganhar falta. Em vez de chutar, ele quis ganhar falta. Deveria ter apanhado o cartão amarelo. Sentia a presença do homem ali no cangote dele, se atirou. Exato. Entendeu? Mas é isso que eu tô dizendo. Eu para ser sincero, eu já esperava um jogo bem truncado, né? Um jogo assim com um tanto de nervo à flor da pele.
Porque isso é como se fosse o remanescente do último jogo que nós tivemos contra o Sporting. Então muita coisa ainda está ali fresca, tiveram muitas coisas assim nos bastidores, extra-campo, uma série de comunicado e tal, provocações, umas posturas também que, ao meu ver, ainda principalmente do lado do dirigente do Sporting, que não condiz com uma pessoa que supostamente estaria representando o dito time grande de Portugal, porque aquilo não é postura de um presidente de um time grande. Então, eu esperava mesmo que fosse um jogo um tanto truncado. Mas assim, o espetáculo não foi aquele espetáculo brilhante, mas não é por ser benfiquista, mas se é para ter um vencedor, quem criou mais oportunidade foi o Benfica. Vocês não concordam também? Com certeza. Mas é isso, a análise, como a gente sempre faz, né, fazendo aqui a análise do jogo, né, pontos positivos, negativos, algumas abordagens. Hilton, você pode começar, né, cara? Já falar daquilo que você achou do jogo, colocar aqui pra gente. Posso começar? Eu acho que nós, os benfiquistas, somos um bocadinho exigentes, né, com a equipa, mas é preciso lembrar aqui alguns pontos, né, que o Benfica neste momento tem uma semana e pouco de preparação. O Benfica joga contra o Sporting, que foi campeão nacional na época passada e também venceu a Taça de Portugal, que queremos quer não, é a melhor equipa da época passada. Isso pesa, então não se trata de uma equipa qualquer, né? O Benfica, para além de não ter jogado contra uma equipa qualquer, também tem novos jogadores, o meio campo completamente novo, com o Enzo e o Rios. Não se pode também exigir tanto que os jogadores estejam 100% entrosados. Nas laterais também temos 2 jogadores que não vinham jogando na época passada nessas posições. O Dal está no Benfica há mais tempo, mas o Carreira era titular, não tem aquela rotina de defesa esquerda, e o Dediques no lado direito é um jogador claramente novo, que ainda precisa de adaptação. Na frente de ataque, eu acho que nós temos, talvez, o Frederico Asos naquela posição. Precisamos de um jogador com outras características. Eu acho que um jogador tipo Salvio, um jogador que vai para a linha, que dá profundidade, cruza. O Frederico tem aí algumas limitações, mas pronto, também faz o lugar dele. Ele é um jogador que, tipo assim, com certeza não está jogando numa posição ideal, mas, claro, já é unânime aqui entre a gente, mas ele é um daqueles jogadores que ele pode não fazer algo brilhante em outras posições, mas ele faz o correto, quer dizer, o certo. Entendeu? Ok, mas falando concretamente do jogo, eu acho que o Benfica entrou na primeira parte muito bem, estava a pressionar o Sporting, fez uma pressão muito alta, sobretudo no meio campo. O Benfica em muitos momentos carregou sempre o Sporting. O Sporting também teve as suas oportunidades, jogou no meio campo também no Benfica em alguns momentos, mas eu acho que na primeira parte o Benfica foi superior, foi melhor equipa. Na segunda parte acho que foi um jogo mais equilibrado, o Sporting entrou melhor, o Benfica depois equilibrou, marcou, e o Sporting depois carregou, como é normal, a perder. O Benfica também tinha que de alguma forma defender, porque estava a vencer. No prolongamento, o Benfica fez o que deveria ter feito na Taça de Portugal, acho que aprendeu alguma coisa, né? Praticamente não se jogou, praticamente não se jogou. O prolongamento era tipo, o Sport entrou no jogo daquilo que o Benfica estava a fazer, e quando você entra no jogo, você praticamente não joga o prolongamento, e os árbitros portugueses, a gente já sabe como é que são, terminam mesmo nos minutos que eles dão o minuto de compensação. Penso que os jogadores do Benfica também estiveram bem, né? A nível de defesa também estiveram bem. O António Silva com uma outra falha, mas fez um bom jogo. O Otamendi é um jogador de grande qualidade. Penso que o Enzo hoje já joga muito melhor do que ele fez contra o Fenerbahçe. O Enzo hoje ele realmente esteve muito bem do ponto de vista tático, um jogador que realmente posiciona muito bem entre os centrais, dita o ritmo do jogo. É um jogador que eu acho que o que falta para ele é basicamente perna para aguentar. Entrosamento. Acho que falta um condicionamento físico. Condicionamento físico, ainda não tem ritmo. Mas é um jogador que você repara
que ele faz passe com o pé esquerdo, faz passe com o pé direito. É um jogador que, quando pega a bola, ele levanta a cabeça e fez um grande jogo. O Arthur Kogu também acho que fez um bom jogo. O Pavlidis dispensa comentário, é o melhor ponta de lança neste momento a jogar em Portugal, depois da saída do Diocas. Mas eu quero destacar aqui o nosso Rios, né? O Rios é o nosso. Nós aqui indicamos aqui e falamos do Rios antes de contratarem o Rios. Eu vou caçar esse vídeo, cara. É um jogador que dispensa comentário, vai ser, se não lesionar, o melhor médio atuando for português dessa época. O Joy, ele no começo do vídeo citou que tinha ali umas listas. Podemos debater isso aí como só... A lista do Joy. Depois também fala da lista de saída. Não, mas a lista que ele fez uma lista de sugestões né? de jogadores que eu acho que encaixariam no Benfica, né? Joy, manda ver aí, pro meio campo. Tem mais nome? Meio de campo, sim, tem 4 jogadores meio de campo, 5 na verdade, e 2 extremos. Meio de campo, assim, volante eu peguei 2 jogadores de Palmeiras, na verdade, que eu acho que cairia bem no Benfica. O Aníbal Moreno e o Richard Rios. Eu acho que são 2 jogadores... Mas jogador muito caro. Eu sei. E você viu o embate dele e Human, né, cara? Não, Human só mandava a boca no ano passado. Esse ano não vai conseguir mandar a boca. Não, precisávamos de um jogador assim. Realmente, ele vai ter que sair para os Juventus, porque esse ano ele não consegue mandar a boca lá com Rios e Enzo. E eu acho que a zona do meio campo, que o Benfica realmente teve muitos problemas no ano passado, conseguiu preencher. Precisamos de um jogador, talvez, que jogue a 10 atrás de ponta de lança, mas talvez com a vinda do Ivanovic, o Benfica poderá recuar um pouco para o Pavlidis jogar com 2 pontas de lança, mas eu acho que o Benfica poderia fazer um esforço para contratar um jogador diferente para a ala direita, porque nós temos o Arthur Kogu, que é um jogador também com as mesmas características do Frederico Asnos, que não é um jogador que vai para a linha com o pé esquerdo, mas sim joga com o pé trocado do lado esquerdo, tem tendência de entrar para o meio. E aí a equipa não ganha largura no último terço, e por mais equipas muito fechadas, você pode ter dificuldades, porque os laterais que têm que fazer essa função. Penso que o Benfica poderia fazer um esforçozinho, tentar buscar um ala, né? O Rosner viria para o meio, né? Viria para o meio. Lugar onde o Leandro jogou hoje. Sim. Né? Gente colocaria. Agora, o Musa acabou renovando o contrato com o Feyenoord, não sei se realmente... Acho que o Musa não vai mais, não. Aquilo já caiu. Acho que acaba não vindo mais. Aquilo já caiu. Mas no conjunto geral, gostei do jogo do Benfica. Acho que fomos uns justos vencedores. Jogamos melhor. Dividimos melhor. Ganhamos muitas divididas. E eu acho que a vitória acentua bem a equipa do Benfica. Está de parabéns. Isso aí. Falando um pouco da arbitragem, eu acho que o comunicado do Benfica, aquele comunicado que o Benfica faz, não concordando com a nomeação do Fábio Veríssimo, eu acho que vem colocar justiça nesse jogo, porque o Fábio Veríssimo acaba apitando um jogo de uma forma leal, sem inclinação. Acho que se não fosse esse comunicado, acho que ele poderia inclinar o campo, como o Luís Godinho inclinou e o Tiago Martins inclinaram na Taça de Portugal. Por isso é que se diz... ver isso e manter calado. Por isso é que se diz que o Rui Costa acordou tarde, né? Pois Sim, mais vale tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca. Surtiu efeito, né? Pois é. Sandro, você está chegando, depois de alguns dias aqui que você esteve ausente, né? Por motivos pessoais. Mais uma vitória. Não, quer dizer, vitória importante sobre o Sporting, né? A vitória. Temos que quebrar justamente... O importante é justamente isso, cara. Porque é aquilo, né, cara? O que faz muitas vezes diferença num jogo não é só questões táticas. Às vezes é confiança. Então, uma vitória, ela acaba, de uma certa forma, jogando a moral do jogador lá pra cima. Imagina, por exemplo, como estaria jogador do Sporting hoje se, de fato, eles conquistassem mais um troféu em cima do Benfica. Como é que seria o resto da época? Tá entendendo? Todos os jogos que o Benfica fosse fazer com o Sporting ia ter aquele balanceiozito e tal. Vamos baixar a bolinha. Entendeu? Vamos baixar a bolinha agora.
Exatamente. Pois é, Sábio, fala aí, cara. Qual a tua visão do jogo, cara? O que é que você achou do jogo? Você deve ter visto o jogo com comentários em brasileiro, né? Comentário brasileiro. Né? Sim. E eles não perdoam, cara. É sério mesmo, eles não perdoam. Se tá jogando mal, eles falam mesmo. Isso. Então, eu já previa um jogo assim, né? Como ocorreu, né? De poucos gols, de muita marcação, de picarias, cartões e tudo isso. Então. Cartões que foram para todo lado, né, cara? Perdi as contas. Já na parte final. Eu não sei mais quais são os elementos que levaram cartões, cara. Perde a conta dos cartões. Da parte do Benfica foram 2 expulsos e tal. Acho que teve mais cartões lá para os suplentes do que para quem. Pois é. Então, em certos momentos o Benfica ainda apresentou alguns problemas que tinha na época passada, mas consegui contornar aos poucos. E é dos poucos jogos que eu vi onde a individualidade se sobressaiu ao coletivo. Geralmente é o contrário, né? O coletivo acaba escondendo alguns erros individuais. Hoje foi o contrário. Entendeu? O individual foi até melhor. A gente percebe que ainda falta um pouco de sincronismo entre alguns jogadores. Alguns passos errados. Sabe aquela coisa que parece que você já comunica com o teu colega telepaticamente? O cara já sabe onde você vai colocar a bola e tal. Isso você percebeu que em algumas situações a bola não ia exatamente para o ponto certo. O mesmo Richard Rios errou algumas bolas assim, tipo... Sim, errou vários passes. Exatamente. Mas isso é coisa que se conquista com o tempo. Até porque... Mas só era quem está lá, né? Porque a cada época o time do Benfica parece que é um time diferente. Ano passado a mesma coisa. Acho que o trio da frente era novo ano passado. O Pavlidis, o Aktürkoğlu e mais um, sei lá, o Di Maria quase não jogava. Então, era sempre alguém no lugar dele. Hoje também é a mesma coisa. Acho que metade do time é novo. Então, para bater de frente com o Sport, acho que já é um time que já vem há uns anos jogando juntos, né? Saiu só o ponta de lança, praticamente. Isso. Então, vendo o resultado, acho que foi bom. Foi para um time que o Sport entrou hoje com 11. O 11 do Sport tinha todos os jogadores do ano passado. Sim, inclusive acho que jogaram na final da taça, né? Isso. Só não tinha o Matheus Reis. E os Jóqueres, né? Sim. O Matheus Reis está suspenso e os Jóqueres. Na verdade o grupo do Sporting já tem 3 anos, né? Por aí. Já vem com muito poucas mudanças há 3 anos. Entrando essa época agora, não é? Como uma terceira época. É aquela coisa, né, cara? Sport vinha numa situação que é completamente diferente do caso do Benfica. Porque acontece? Sport teve uma altura que ele realmente tinha que reestruturar todo o plantel, ainda mais depois que aquele problema que teve com os torcedores no balneário, um monte de confusão. Ataque ao Alcochete. Exatamente. Então, tipo assim, Sport tinha margem. Se você for lembrar, quando o Rubem Amorim chegou, o Sporting ficou em quarto, né? Acho que ficou em quarto lugar. Sim, em quarto lugar. Quarto lugar. Não, quarto lugar 2 vezes, não sei quem foram campeões. E nem por isso houve aquela pressão de tipo ter que demitir o técnico, uma coisa assim. E com isso, com o passar do tempo... no meio da época, né? Ele não chegou no início. Sim, exatamente. Chegou no meio. Exatamente. Não, mas mesmo assim, ele chegou já no final da época, mas ele ainda caiu de posição. Eu acho que ele perdeu posição. Sim, ele chegou em janeiro, na verdade, né? E ele perdeu posição para o Braga. Isso. Perdeu posição para o Braga. Então, tipo assim... Justamente o Braga de onde ele veio. Exatamente. Havia aquela margem de tipo assim, tentar reestruturar o time e tal. Só que a questão... Benfica é diferente. Benfica é aquela situação que é a seguinte. Benfica, pelo contrário, vinha tendo resultados positivos. Eu sempre associo aquilo ali à época que nós podíamos ter feito o Penta e não fizemos. E com o passar do tempo, tendo aquele erro que foi cometido, né? Por falta de investimento, provavelmente entregamos para o campeonato de bandeja, para um porto que sequer é um porto tão forte. Entendeu? Sim. Foi aquela época que o Sérgio Conceição fez regressar vários jogadores,
Exatamente. E acabou ganhando o campeonato. Exatamente. E de lá para aqui, é sempre aquela questão de tipo assim, investimentos para tentar bater, manter o suposto. Eu não sei se vocês vão lembrar a frase que foi usada, que Benfica queria manter a hegemonia do futebol português ou coisa e tal, que as pessoas até hoje ficam nos jogando isso com aquilo na cara. Então, é nesse quesito. Fizemos agora, por exemplo, algumas contratações. Por quê? Época passada, foram também outras tantas contratações. Acho que época passada ou época retrasada, né? Porque também teve alguns jogadores que foram remanescentes da época retrasada para época passada e tal. Que também não deu resultado. Quer dizer, deu antes. Não deu antes, porque o Sport foi bicampeão, né? Isso. Então, é aquela coisa. O jogo de hoje, entendeu? Para você quebrar o ritmo, o ciclo, a confiança, dar aquele golpe mesmo para os caras sentirem que, tipo assim, próximo jogo que eles forem fazer contra o Benfica, vai ter um respeito. Porque é aquela coisa, cara. Às vezes as pessoas falam assim, por exemplo, quando você vê, por exemplo, um campeonato que só um time provavelmente ganha o campeonato, não é só pela questão de investimento. Pô, você tá aqui, você vê um time toda hora ganhando campeonato, toda hora que você vai jogar, você perde, cara. Não importa os jogadores que já estão ali, os jogadores que chegam, todos chegam com medo. Vamos jogar com medo. Quantas vezes nós já não vimos Benfica jogar com medo contra Porto? É igual ao Bayern Munique e Paris Saint-Germain, em França e Alemanha. Pois é, então assim, foi importante essa vitória. Quero ouvir também o Joy e o Nuno Lopes, né? Posso começar com o Joy? Dar aqui fazer aí o rescaldo. Análise, né, cara? Pois é, né? Assim, o jogo, né, poderia ter sido melhor, mas dado as circunstâncias da época, né, sendo ainda um jogo de pré-época, foi o que deu para jogar, né? Foi o quanto baste, né? Mas fizemos bem, jogamos bem, o time estava assim, inicialmente, os primeiros 5 minutos, o time parecia bem mais entrosado do que o Sporting, que começou a errar bastante. E depois começamos a errar alguns passos, faltou entrosamento no meio de campo, ainda o Rios e o Enzo ainda não se conhecem, então isso pesou um pouco nesse momento do jogo. Acho que a partir dos 8 minutos, aí o Sporting começou a ter mais volume de jogo. E tanto que eles conseguiram várias jogadas de perigo, até conseguiram fazer aquele gol que estava impedido, né? Mas no geral, fizemos um bom jogo, os reforços realmente são reforços, né? Diferentes da época anterior. Os reforços são realmente reforços. Gostei muito de ver o Dedic, né? Ataca muito bem. Eu acho que, mesmo quando o Bar voltar, vai ser banco. O Dal defende também, acho que defende até melhor do que o Carreiras. Se você parar Ele pra só não prestar, tem a mesma profundidade do. sim, não tem a mesma profundidade, é verdade. Uhum. Mas se você observar os jogos anteriores, o Gene Catamo fazia o que queria em cima do Carreiras. Sempre ele fazia gol no Benfica, nos jogos Dá-lhe mais anteriores. agressivo. Dá-lhe mais agressivo, não dá espaço para ele. E tanto que ele hoje não conseguiu jogar. E no geral, o Rios dispensa comentários. E a zaga estava bem também, apesar de alguns erros do Antônio, né? Mas estava muito bem. O que faltou um extremo, né, direito para que realmente fosse um pouco mais, que desse mais profundidade. O Ausnes, apesar de fazer bem o lado dele, né, jogando daquele lado, não foi aquele jogador que vai lá no fundo e cruza. Como, por exemplo, quando tínhamos o Salvio ou Gaetan na esquerda, que ia para o fundo e cruzava. E muitas bolas para a área. Então, foi um ótimo jogo e foi um bom jogo e, para minha surpresa, uma arbitragem também boa, né? Porque eu não esperava, assim, eu não tinha muita grande esperança no jogo de hoje com esse árbitro, não. Mas eu acho que esse comunicado do Benfica fez com que o árbitro realmente tivesse coragem de apitar o jogo da forma correta, né? Assim, depois no final teve alguns cartões e tal, mas é do jogo, faz parte. No geral foi uma boa arbitragem e o jogo, né, o título, a vitória do Benfica é merecida.
Acho que valeu pelo. Um bom título Fizemos. para começar a época, né? Para Com dar certeza. confiança para os jogadores. Exato. No Lopes, antes de você fazer aí a tua análise, deixa eu colocar uma questão e baseado nisso você pode também desenvolver ou seguir com as tuas ideias. Mas até que ponto você tem um jogador que se destaca num jogo anterior e no jogo seguinte simplesmente o técnico escolhe o outro? Porque foi isso basicamente que eu vi acontecer com o João Veloso, né? Não estou dizendo que o Barreiro tenha feito um mau jogo, pelo contrário. Ele era um dos Eu poucos acredito. jogadores que andou a pressionar e tal. É o que o Ailton já falou, né? É questão tática, né? É estratégica. Foi mesmo estratégica. Estratégia do Laje. Porque para fazer a marcação mesmo que ele queria fazer, precisava de alguém como Com as o características Barreiro. do Barreiro. Exato. Exatamente. Ou o Auge, né? Para aquela posição. Mas como ele não tinha alguém para Mas fazer o extremo eu não direito, sei, cara, porque eu acho que tudo bem, fazer aquela pressão e tal, mas eu tenho cá pra mim que o João Veloso tem um melhor controle. A bola, por exemplo, quando o jogo passar, estamos a falar de equipes sim, diferentes, sim. né? Inclusive eu Mas vi os comentadores lá da Sport TV também falando isso, e da BTV, mesma coisa. tinha muito mais qualidade no meio de campo. A bola era muito mais segura no Sim. meio de campo quando o Benfica jogou com o João Veloso. Como eu estou dizendo, as equipes são diferentes. Cada jogo é um jogo diferente. Entendeu? Mas Mas isso os assim, treinadores eles tentam não, jogar não, pelo não, seguro. assim, Eles tentam eu mais, né? coloquei essa questão porque, tipo assim, entre a gente aqui, de repente pode ser que, eu esteja vendo a coisa de um jeito e vocês estão vendo do outro jeito. Porque nós já vimos também vários exemplos. Não estou falando exatamente do caso do Laje, mas, a coisa que parece que já começa a ser meio que, sei lá, corriqueira no Benfica, que é aquilo. O jogador destaca, vai pro banco. Entendeu? Entendeu? Mas enfim, essa é uma Acredito que questão que eu dessa coloquei. vez, Sim. Não, Acredito isso que não é dessa os vez, limites, não. inicialmente até achei que fosse o que estás a dizer. Mas depois eu percebi que, na verdade, o Bruno Lage queria tirar, não é, esse à vontade ao defesa armador do Sporting, não é? O jogador, o defesa do Sporting que joga com o pé esquerdo, ele O sai muito bem Inácio. ele sai muito bem com a bola, o Gonçalo Inácio. Então, o que o Laje queria era alguém que pressionasse o Inácio para que ele jogasse a bola para o Diomandé. E o Diomandé era o cara que não sabe, não é sair tão bem com a bola de trás para frente como é o caso Bem, do Inácio. vamos acreditar que Laje teve essa visão, porque. Bom, é o que eu acredito, tanto é que Não, porque é o que tanto acabou é que o acontecendo. Eu Barreiro, concordo tanto é contigo, que é o o que acabou Barreiro ele se acontecendo. posicionou, não é, do Ah, lado sim, direito claramente, claramente. Sim, do ataque do Benfica, não é? E pressionando, sempre ele naquela estava posição. entre o Gonçalo Inácio e o próprio Ronaldo Araújo. Max. Max Araújo. Max Max Araújo. Araújo. Entendeu? Então, ficava barratinando ali. Os caras não sabiam o que faziam e parecia que e nem sabia qual era o momento que a flutuação, não é, do Barreiro pendia. Então, foi muito isso, deu certo, mas achei que até um determinado ponto o Barreiro cansou e deveria ter entrado sim o João João Veloso Veloso. antes, muito antes, não aos 86, 87 minutos, quando já estava o jogo já quase acabando, não é? Mas de qualquer forma, pelo menos essa crítica o Laje não leva porque ganhou o jogo, não é? Se não tivesse ganho, aí sim choveriam pedras. Verdade. Mas foi uma vitória bem conseguida, uma vitória justa do Benfica, não é? Em termos de oportunidades claras de golo, o Benfica criou mais. Quando digo mais, chutou para a baliza com muito mais perigo, não é, do que o Sporting. As bolas do Sporting que foram entrosadas com a baliza foi Foram um interceptadas. rematinho, não é como diz o meu amigo Ailton, um rematinho fortinho, não é? De tão Não, acho que fortinho que as o mais goleiro perigosas do saiu. Sporting foram interceptadas, né? Pela defesa do Benfica. Eu acho Não, Exatamente. Então, a bola, só teve aquele chute de trincão que pra mim foi a figura, né? Sim, sim. a bola não chegou assim com tanto perigo ao Trubin. Então, hoje, para mim, hoje,
apesar, aqui talvez o Joy até comentou isso, mas hoje para mim o Antônio Silva foi mais assertivo e foi mais agressivo do que no jogo passado. Talvez alguém chamou-lhe a atenção. Deu umas peitadas ali no ar, deu umas chacoalhadas ali boa, e hoje deu mais consistência do que no jogo de apresentação, o jogo da Eusébio Cup. E também o meio de campo do Benfica, há um certo tempo nós perdemos muita bola, mas depois houve aquele intervalo, acredito que o Lage conversou com o meio de campo e deu outra visão, não é, da forma como pressionar melhor a saída de bola e o meio campo do Sporting, tirando um pouquinho também do espaço que o Sporting estava ganhando. Quase toda a segunda bola o Sporting estava ganhando, então acho que depois do segundo tempo deu uma melhorada e conseguimos, não é, fazer uma boa segunda parte, dar uma catimbada ali no final, que era merecida, né, para nós não corrermos o risco de sermos pisados na cabeça e os caras empatarem. Então, isso foi... Aí tinha que ser mesmo, né, cara? Tinha que ser. Pois é, cara. E detalhe, as últimas 3 decisões de taça, né, aí em Portugal, o Benfica saiu na frente e aí, nas últimas 2 ele levou empate. Eu já tava vendo esse filme aí. Aprenderam com o erro, né? Mas é isso. Só para destacar, eu acho que o Aktürkoğlu estava um pouco abaixo do normal. Eu acho que ele não fez assim um jogo muito bom, andou aí muitas vezes perdido um pouquinho no campo. Acho que taticamente ele foi bem, velho. Ele descia para ajudar o Sim, mas na hora de projeção... Ofensivamente até pode ser que... Sim, na hora de projeção acho que ele estava... convenhamos. A defesa acho do Sporting é das melhores defesas, não é, do campeonato. Mas faltou o Aktürkoğlu de Portugal. Isso, um cara de ligação. Faltou aquele 10, né, do meio de campo para ele conseguir fazer aquela triangulação daquele João lado Veloso fez isso melhor com ele. Exatamente. Se tivesse o João Veloso ali, ele ia jogar melhor. Isso aqui faltou. E só para colocar um destaque aqui antes de nós, que também vamos falar um pouco de alguns rumores, né, que surgiram nos últimos dias aqui, que afinal de contas nós precisamos de mais jogadores e já começam a especular alguns nomes. Cara, é aquela coisa, eu até no off estava comentando com vocês, até então nós tínhamos apenas um patrão no Benfica, aquele cara que tipo assim, era um jogador de peso, aquele jogador mesmo que tinha presença. Hoje, nitidamente, podemos garantir que temos pelo menos no mínimo 2. O Rios parece que... assim, por mais que ele tenha começado o jogo um tanto assim, um pouco mais nervoso, mas na segunda parte ele já parecia um jogador do Benfica que jogava juntamente com o Otamendi, quer dizer, falo pela questão de postura, com o Otamendi, coisa, entendeu? Você vê mesmo que o lance do gol também é um estilo de lance que só sai quando você tem um jogador, e não é só questão de você tentar segurar a bola e perder, um jogador que tem segurança no meio de campo. Ele tirou dois caras na jogada. E outra coisa que eu sublinho aqui do Rios é que as bolas, não é, que ele perdeu hoje na saída de bola, né, de primeira, nós ainda vamos nos surpreender muito ao longo do campeonato, quando a equipe estiver muito entrosada, ele, não é, fazendo esses tipos de jogadas com uma perfeição, não é, espetacular, e nós havemos aqui de até comentar isso. É de uma inteligência muito boa, não é? Quando essas bolas elas vêm de frente para trás e ele já coloca já no contrapé dos defesas, porque os defesas estão aproximando para fechar, ele coloca no contrapé, não é? Quando os caras estiverem mais entrosados e perceber esses toques, não é, que o Rio tem, não é? Vai ser coisas de gênio. E você vai sempre ganhar superioridade em cima da defesa adversária. Da defesa contrária, exatamente. Então, mas é isso, uma ótima vitória para dar moral para o time, né? Temos o jogo agora de pré-eliminatória da Champions. Vamos abordar isso também um pouquinho, mas antes, pessoal, rumores.
Rumores, alguns nomes que foram colocados aí na mídia, nos jornais, Dybala, Asensio. Então, Roger. Roger já se falava já Acho que semana foi descartado já, né? retrasada, mas O Braga quer 40 milhões pelo Roger. pois é, acho que também é um Aí. nome que não enquadra muito Não no que o vale Benfica isso. quer. Então, o que, O é que vocês acham, Asensio- cara? Segundo, e não foi só um meio de comunicação que informou não, hein? Eu vi também que acho que um canal italiano que falou sobre isso, né? Benfica ofereceu 11 milhões pelo Asensio. Uhum. Então, Se tivesse que Acho escolher que um dos eu vou- dois, qual vocês escolheriam? Asensio de bala? Asensio. Eu particularmente, sou da opinião que o Benfica não deveria contratar nenhum nem outro. Sim, Eu concordo. particularmente. Para mim, esses Mas dois para escolher, jogadores, prefiro o Asensio. nós já estamos vacinados com os jogadores vindo do Paris Saint-Germain. Saint-Germain. Mas esse é diferente. Asensio jogou bastante no Aston Villa agora, jogou bem. Mas o cara vem do Paris Saint-Germain, meu. Veio o Draxler, depois veio o Draxler lateral tava esquerdo. Mas esses tinham histórico de Bernardo. lesão. Tinha histórico de lesão, já Bernardo. estavam machucados. não Bernard, faz Draxler, O Draxler, Bernard, o E próprio o- Renato Sanches. Renato, mas sabíamos, estavam machucados, né? Eu acho que não faz sentido. Eu acho que o Dybala, para mim, é um jogador que está em fase de Mas decadência. você- e outra coisa- O Dybala lesiona-se muito, tem se Lesiona-se lesionado muito. É um jogador de nome toques também. É como o Geldes falou, entre o Dybala e o Asensio, eu prefiro o Asensio porque lesiona menos. Exatamente. Entendeu? E é um cara que deu prova, lógico, os dois deram prova, não é? Mas o Asensio, acho que talvez com um novo ar, não é? Com um novo desafio. E é campeonato português, convenhamos, ele cara. provavelmente Pois é, iria cara poderia jogou jogar 8 anos no Real ala Madrid, direita. né? Pode jogar na ala direita, talvez, né? Não, exatamente. na ala esquerda mesmo, ele joga E outra na ala coisa, direita. é um jogador Ala que direita. chuta muito bem com perna esquerda, cara. É, um Tem canhoto chute muito preciso. exímio, né? Entendeu? Exatamente. Precisamos de jogadores assim. Até então, neste momento, o único jogador que nós temos assim de chute assim forte fora da área é o Rios. Entendeu? É. Precisamos de Tínhamos o mais, Box Hill, precisamos de mas mais agora- jogadores assim. É como já Mas falei. eu acho que há melhores no mercado. Há jogadores que você Nomes dá um aí, exemplo. nomes. O problema, Eu acho que não é. o problema Sim. do Asensio aqui é o elevado Salário. valor do salário, né? Se O ele, Paris se ele Saint-Germain aceitar baixar quiser o salário, emprestar o jogador, para o Benfica e pagar metade do salário, o Benfica não pagar uma taxa muito alta. Ainda pode- vai. Agora, tirar 11 milhões para contratar esse jogador, não concordo. Vamos ver. porque, não, sim, eu até entendo porque não vejo o Benfica tirando mais esse valor. Você paga 11 milhões, não estou vendo o Benfica vendendo o Asensio por mais. Que eu acho que Não, ele era não... aquele jogador que Temos que entender chega. que é jogador que É não jogador é que para chega vender, né? para tentar Sim, é buscar tipo um Não, resultado aqui- esportivo. aqui é só para mérito desportivo, não é? Exatamente. A gente já contratou jogadores que são para vender depois. Ivanovic, o mesmo Rios, Cara, eu não acho mal, cara. Dedit, o Dal. Se assim, eu te digo sinceramente, se não fosse questão de salarial, eu não acho mal. 11 milhões pro Asensio, cara, eu acho um ótimo investimento. Um ótimo cara. investimento, exatamente. Exatamente, um ótimo investimento. Mas enfim, é difícil você contratar um jogador com a qualidade dele, exatamente. Com a qualidade dele. E ele nem é tão velho, impossível quase. tem quantos anos? 29. 29 anos, né? Aí. Então, Exatamente. pois é. Pessoal, só para nós finalizarmos aqui, temos agora o jogo contra a Nice, né? Fora de casa, graças a Deus, pelo menos. Tem um ponto. Pelo menos. Vamos Um decidir jogo em casa. acessível. Então, o que é que vocês acham que Bruno Lage, qual que Bruno Lage vai usar? Será que vai usar a mesma estratégia que usou contra o Sporting? Vai usar a estratégia que usou contra a Fenerbahçe? O que é que vocês acham? Eu acho que aí vai entrar o João Veloso. Vai entrar o Veloso. Isso. Eu não sei. Para mim, eu acho que o Benfica não teve sorte nessa eliminatória, já falei isso. Mas jogamos com uma equipa hoje que é muito mais forte que o Nice. Sim. Sporting, Nisso, você acha que claramente. tá no nível de Fenerbahçe, por exemplo? não, abaixo. Não. Abaixo. Acho que é uma equipa ligeiramente abaixo do Fenerbahçe. Fenerbahçe é uma grande equipa. Hein? E grandes jogadores. É uma equipa qualquer.
Então, eu ritmo. acho que eu arrisco-me. Temos quantos dias? Não. Quando é que é o jogo? Quarta? Quarta-feira. Quarta-feira ou terça? Quarta. Quarta, né? Vai ser quarta. Temos aí 6, 7 dias. Ivanovic vai jogar titular. Mas por quê? Eu duvido muito. E Ivanovic vão jogar titular. Vai jogar titular. Eu também acho. 4-4-2. Eu aposto que ele vai jogar titular. Ivanovic vai jogar titular. Eu aposto que ele vai jogar titular. Aqui nesse chegou grande jogador, entrou no 11. Não, e se e detalhe, é um jogador que Temos chega mais 5 carro, dias, né? chega mais carro que 5, 6 Pavlidis, dias, né? né? Nós Sim. temos 5, 6 dias. Ele vai entrar no 11. É. Vai E sair detalhe, nem se não tivesse, nem Barreiro. se não tivesse atrasado a documentação, ele teria Ele estaria no banco teria escalado para o jogo de hoje. Teria no banco, a ideia era escalar ele para o jogo e de o hoje. Henrique Araújo continuaria no banco. Sim, até porque ele já vinha, né? O time dele já tem preparação mais avançada, né? Porque o time dele já Não, é começou o uma questão campeonato. de hierarquia. Primeiro está Pavlidis, segundo está ele, terceiro está Henrique Araújo. Sim. Epá, Eu acho assim, que ele vai jogar titular nesse jogo. estaremos aqui justamente para... Eu vejo o Henrique Araújo fazendo uma boa época no Benfica. Sim, eu Não, ele também. vai ter uma oportunidade. Deixa Eu ele acho que ter ele oportunidade. vai ficar no elenco. Ele vai essa ficar, vai temporada. E ele vai ficar. E outra coisa, se o Benfica opta por jogar com 2 pontas de lança, o Henrique Araújo tem que entrar no jogo porque o Pavlidis sempre sai. E é um jogador que vai sempre jogar. Vai ter oportunidade de jogar. Basicamente, eu acho que o time vai... por mais que ainda se fala na possibilidade de adquirir mais 2 jogadores, pelo menos, mas eu tenho cá para mim que se vier... Eu acho que vem... O mais recente deve chegar mais um jogador. Aquele segundo jogador, talvez venha algum jogador por empréstimo quando já estiver lá para a final do fechamento do mercado. Sim, Eu acho que nesse momento o extremo vai vir. 2 jogadores. Um número 10 E um o meio extremo. ala direito. Um Isso. extremo direito. Porque nós, do lado esquerdo, nós temos vários jogadores, até o Cristiano hoje deu conta de recado que poderá jogar nessa posição também. É um jogador que está em fase de ascendência, um miúdo que pode vir a ser um grande jogador. Então eu acho que falta 2 jogadores, mas neste momento eu acho que o Benfica vai escolher contratar o médio ala direito. Por quê? Porque o Pavlidis poderá jogar atrás de ponta de lança e nós não vamos tirar 23 milhões para contratar um jogador para ficar Colocar no banco. só no banco. Não, É. ele vai ter que jogar. Ele vai ter que jogar. Exatamente. Pois é. Pessoal, eu acho que tá bom para hoje. Vamos ter muitas coisas para falar ainda após o jogo contra a Nice, né? A pré-eliminatória da Champions League. Confesso que já estou ansioso para o próximo jogo. E também estarei de olho, como todos nós, né? Estaremos os olhos fixados nos sites, nos rumores, nos portais. Eu fico feliz que ninguém lembrou falar do Félix hoje, né? Não, eu não quero estar igual a essas mídias aqui que não, Félix e Joggers, né, que saíram já há muito tempo, mas parece que só se sabe fala falar deles. disso. Os programas falam deles. Mas pronto, o Félix escolheu o que escolheu e pronto. O Benfica já teve grandes jogadores muito maiores que o Félix e o Benfica, os jogadores saíram e o Benfica não acabou. E mais, eu acho que para mim o Félix também está acabado. Ele acho que não vai evoluir mais. E ele que não terá a hipótese de ter a porta do Benfica aberta, porque ele precisava muito mais do Benfica do que o Benfica dele. Bom, um jogador que não tem a cabeça no lugar é que não percebe um elenco como esse do Benfica neste momento. Iria ajudar ele mais do que ele ajudar o Benfica. Ele tem uma equipa construída nesse momento. Eu poderia jogar para ele. Eu acredito que o Jesus vai ressuscitá-lo. Não. Jesus já começou a dizer que o Félix está fora de tudo. Ele entrar no eixo, ele está fora do eixo. E Jesus já falou isso do Neymar. Jesus falou isso do Neymar. Ele precisa se dedicar mais. Tem que dedicar mais. Tá bom, pessoal. Tá bom, não vamos prolongar mais, Espero que o pessoal tenha gostado do vídeo, o pessoal que tenha visto até então. Não esqueça de se subscrever, deixar o like, partilhar. E agradecer quem está chegando agora, quem está fazendo voz aqui no programa e chamar essas pessoas para que possam convidar outros amigos, partilhar o vídeo com os benfiquistas para ver que existe uma coisa diferente que estamos aqui a fazer.
É isso aí. Como a gente diz sempre, carrega Benfica. Carrega Benfica. Carrega Benfica. Chupa Sporting! Aí, Lagartada, voltamos, hein? É isso aí, gente.